Olá amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo análise do jogo Santos 1, Atlético Paranaense 1 na tarde deste sábado, num jogo muito ruim, um jogo sofrível. Santos consegue o empate no final, até os 49 minutos, o Santos estava perdendo o jogo, gol de Pablo aí para o Atlético Paranaense, e depois no finalzinho, aos 50 minutos do segundo tempo, como se diz, no crepúsculo do jogo, o Santos arranja um pênalti, consegue o empate através de Marcos Leonardo. Santos foi mal demais, sem jogada, sem ambição, sem criatividade, desorganizado na maior parte do tempo, tendo inclusive no primeiro tempo maior posse de bola, mas uma posse de bola enganador, sem jogadas de ataque principalmente, aquela jogada zagueiro, volante, goleiro, que não leva a lugar nenhum. Portanto, o Santos mais uma vez demonstra toda a sua fragilidade, demonstra toda a sua falta de ambição, demonstra toda a sua desorganização num trabalho aí em que Paulo Turra e a torcida, com toda a razão, pede o hashtag Fora Turra, e aí começam a ter nomes aí para ser o substituto do Paulo Turra, como o Mano Menezes, que parece que não vai aceitar, como o Cuca, também muito pedido pela torcida, e o Atlético Paranaense, que está agora, neste momento, na sexta colocação com 28 pontos, mostrando um time mais bem estruturado, mais organizado, mesmo sendo um time reserva, já que o Atlético tem um jogo importante pela Libertadores da América na terça-feira contra o Bolívar, né? O primeiro jogo o Atlético perdeu por 3-1 e agora tem o jogo da volta, e por isso entrou com um time dito mesclado, né? Um time reserva, um time alternativo, e mesmo assim o Santos não conseguiu vencer esta partida, não conseguiu se impor ofensivamente para essa partida, um jogo muito ruim, o Peixe pedindo, implorando para cair para a zona de rebaixamento. E pode cair, pode cair. Basta o Goiás vencer o seu jogo e o Bahia vencer o seu jogo. E aí o Santos estará na zona de rebaixamento. Um pênalti para manter o Turra no cargo, ou não, não se sabe. Tudo pode acontecer. Empate no final, aos 50 minutos do segundo tempo, com Marcos Leonardo, que fez o seu 7º gol na competição. Praticamente único chute efetivo do Santos, poucos chutes o Santos fez nessa partida. Em 18 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, 18 pontos. 1 ponto a média por partida. O Santos está na 15ª colocação, sendo possível de ser alcançado pelo Bahia, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Domingo tem um jogo difícil, Santos e Fortaleza, ou melhor, Fortaleza e Santos, porque o jogo é na Arena Castelão, o jogo aí complicado, porque o Fortaleza tem um time muito bem organizado pelo seu técnico Juan Pablo Vojvoda. Mendonça e João Paulo estão suspensos, né? Levaram o 3º cartão amarelo, são problemas aí para a partida, empate que em termos de tabela pouco ajuda o time de Paulo Turra, mas é um certo alívio, levando em consideração que até os 49 minutos do segundo tempo o Santos estava perdendo a partida. E segundo tempo do Santos, tentando se lançar de forma desorganizada ao ataque, do jeito que dava, bumba meu boy, muita bola lançada diretamente da zaga para o ataque, e o desempenho do Santos realmente deixando muito a desejar. Torcida pedindo com toda a razão o Fora Turra, que cada vez mais se torna mais alto esse grito da torcida do Santos, torcida pedindo o Mano Menezes, torcida pedindo Cuca, Rogério Ceni, enfim, são os nomes que estão na mídia aí, porque Paulo Turra realmente não consegue tirar mais desse time, não consegue dar o além
o mais além, né? O mais além que se espera. O time, mesmo tendo uma semana para trabalhar, não apresenta evolução. Ninguém cria jogada, Santos com muita dificuldade para organizar jogadas, para abastecer os seus atacantes, para avançar para o campo de ataque. Primeiro tempo, o Santos, por exemplo, teve 60%, 70% de posse de bola, mas uma posse de bola enganador. Por quê? Porque jogada ali na intermediária do campo, jogada à defesa, zagueiro, volante trocando passe, isso não leva a lugar nenhum. Lugar nenhum. E o Santos mostrou toda a sua desorganização nessa partida, na defesa, no meio que não articula e no ataque inoperante do Santos. Santos sem poder de reação, errando muito, né? João Basso até foi bem na sua estreia, Jean Lucas mais uma vez foi bem, tecnicamente diferenciado este jogador, uma boa contratação, portanto, do Santos, mas o Inocêncio não foi bem, foi patético em certa parte. Mendonça mais uma vez não conseguiu ter uma atuação no mínimo razoável. E eu acho que o Turra já era, né? Já deu o que tinha que dar. Não tem mais clima, inclusive, para o Turra, depois da saída aí do Paulo Roberto Falcão, uma saída problemática, né? Com denúncia enfim. Teremos novo treinador? Essa é a pergunta que fica. Teremos novo treinador contra o Fortaleza? E fica dois nomes no horizonte, né? O Cuca ou o Mano Menezes, com o Rogério Ceni também correndo por fora. Pois o Santos empatou com o Atlético Paranaense por 1-1 na tarde deste sábado, partida válida aí pela 18ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, silenciosa, né, cumprindo aí punição por conta da confusão daquele jogo contra o Corinthians ainda, que jogaram rojão no campo e tal, tentaram acertar o Cássius, o goleiro do Corinthians. A torcida santista não esteve presente nas arquibancadas. E o Marcos Leonardo, de pênalti, salvou a pele do Paulo Turra até certo ponto, né, enquanto o Pablo deixou o seu para o Atlético Paranaense. Com o resultado, o Santos está na 15ª colocação com 18 pontos, sendo 3 a mais do que o Bahia, primeiro clube na zona de rebaixamento. Portanto, se o Bahia vencer e o Goiás vencer, o Santos cai para o Z4, a zona da degola. E do outro lado, o Atlético Paranaense foi para a 6ª posição na tabela de classificação com 28 pontos somados e se afastou da entrada do G4. Portanto, um empate aí, 1-1, que não foi bom nem para o Santos e nem para o Atlético Paranaense. Apesar de ter saído da Vila com empate, o Peixe ainda corre risco, portanto, de entrar no Z4 da rodada. O próximo compromisso do Santos está marcado aí para o próximo final de semana. No domingo, visita o Fortaleza, o jogo às 18h30 no Castelão. Já o Atlético Paranaense tem pela frente aí a decisão da Sul-Americana na terça-feira, dia 8, quando recebe o Bolívar às 21h. Lembrando que a partida de ida terminou em 3-1 para a equipe boliviana. Tá aí a análise do jogo. Santos 1, Atlético Paranaense 1, um resultado que não ajuda em nada o Santos, que luta desesperadamente ainda para escapar aí da zona de rebaixamento, mas tem 2 jogos aí para o Santos secar, né? Tem que secar o Goiás e tem que secar o Bahia, para não acontecer o pior, que entrar na zona de rebaixamento. Porque depois que entrou na zona de rebaixamento, gente, é difícil de sair, hein? É complicado de sair, porque aí até o psicológico começa a jogar contra. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. Deixa o seu comentário aí, o que você está achando deste Santos desorganizado de Paulo Turra. Quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama sempre tem notícias importantes do Santos, e lá no canal RK Santos, que está bombando, bombando. Muito obrigado aí, o carinho de todos vocês, torcedor do Santos. Muito obrigado, beijo no coração, um bom final de semana, um bom domingo, fique com Deus.